Fala, gente boa, canal Tudo é Física, com resolução da UBFEP 2016, primeira fase, nível C, questão 5. O nado sincronizado é um dos dois esportes olímpicos exclusivamente feminino. Duetos e equipes de 8 nadadoras fazem desse esporte um dos mais belos das Olimpíadas. No início de uma apresentação de um dueto, durante alguns segundos, as nadadoras começaram a oscilar verticalmente na água, na frequência de 1,6 Hz, em oposição de fase, gerando ondas circulares. Tais ondas se movimentam com 0,96 metros por segundo pela superfície da água. Uma boia que estava a 2,3 metros de uma dessas nadadoras não oscilava, mesmo passando essas ondas por ela. A que distância da outra nadadora esta boia pode estar? Considere que as amplitudes das ondas são iguais na posição da boia. Então nós temos aqui duas fontes produzindo ondas bidimensionais. E essas ondas, elas estão em oposição de fase. Então, eu vou tentar aqui fazer um desenho. Eu não sou bom em desenhar, mas essa fonte 1 está produzindo essas ondas aqui, bidimensionais. Essa linha tracejada indica que aqui é um vale. A linha contínua, uma crista. Vale. Crista. Por aí vai. Tá? Então o espaço entre uma crista e um vale, meio comprimento de onda. Tá? Aqui eu vou ter a fonte 2. Bem aqui, fazer de vermelho. Como as ondas estão em oposição de fase, aqui eu tive um vale primeiro, agora eu vou ter uma crista. Primeiro, linha fechada. E agora um vale. Crista. Que desenho horrível, pelo amor de Deus. Mas e outro vale. Pronto. Quando há o encontro de duas cristas, por exemplo, esse ponto aqui, ou dois vales, nós temos uma interferência construtiva. As amplitudes vão ser somadas. No caso de duas cristas, nós dizemos que vai ser uma interferência construtiva positivamente, vai ser para cima. E os dois vales vai ter aqui interferência construtiva, mais para baixo. A interferência ela será destrutiva quando for o encontro de uma crista e um vale, como por exemplo nesse ponto aqui. Vou fazer um círculozinho para diferenciar das construtivas. Aqui eu tenho destrutiva, ou seja, quando tiver uma linha contínua com a linha tracejada, uma onda vai destruir a outra, interferência destrutiva. Bem, a pergunta é: qual deve ser a distância da segunda fonte para onde está a boia? A boia ela não se movimenta, ela não oscila, então é porque ocorreu lá uma interferência destrutiva, tá certo? A questão também dá outra informação, que a frequência que as nadadoras batem lá os pés é 1,6 Hz. E a velocidade das ondas é 0,96. Então vamos calcular o comprimento de onda. Usando a fórmula da velocidade da onda. Velocidade da onda é igual ao comprimento de onda vezes frequência. Velocidade é 0,96. Frequência 1,6. Então o comprimento de onda é 0,96 dividido por 1,6. O comprimento de onda vai ser 0,6 metros. Então percebam bem. Se
a boia estivesse aqui nesse ponto, eu vou chamar de A, perceba que a diferença entre as distâncias do ponto A às fontes será a seguinte. Do ponto A até a fonte 1, aqui pelo azul, meio comprimento de onda, meio comprimento de onda, mais meio comprimento de onda. Três metades de comprimento de onda. Para o F2, 1, 2, 3, também 3 metades. Subtraindo, dá 0. Se eu pegar esse ponto aqui, chamar de ponto B, 1, 2, 2 metades comprimento de onda. Para a fonte 2, pelo vermelho agora, 1, 2, 3, 4. 4 menos 2, 2 metades de comprimento de onda. Resumindo, a fórmula é a seguinte: a diferença entre as distâncias, vou colocar aqui distância de F1, eu vou chamar o ponto onde está a boia de Q. Vou chamar de Q esse ponto. De F1, Q, menos a distância de F2, Q, sempre será um número inteiro vezes a metade do comprimento de onda. Sendo que nesse caso, como elas estão em oposição de fase e a interferência é destrutiva, esse N será um número par, o 0, 2, 4, etc. Se fosse uma construtiva, seria a mesma fórmula, N lambda 2, porém o N seria números ímpares. Se não tivesse aqui uma oposição de fase, se elas estivessem em fase, aí seria o contrário. Essa fórmula aqui seria para a construtiva e os ímpares seriam na destrutiva. Deixa eu colocar aqui construtiva. Distância F1Q menos distância F2Q. Lembrando que isso aqui é em módulo. Dá igual a N lambda 2, sendo N igual a 1, 2, 3, etc. Isso quando nós temos oposição de fase. Se for em concordância de fase, a mesma fase, você inverte. Essa fórmula vai para a construtiva e essa fórmula de baixo vai para a destrutiva. Então a questão é clara em dizer que há oposição de fase. Então nós vamos usar essa primeira fórmula aqui. Então vamos lá. A distância de F1 para Q menos distância de F2 para Q dá igual a N lambda 2. A questão diz que a distância da boia para uma das andadoras é 2,3. Eu vou dizer que é aqui, na fonte 1. Menos distância fonte 2 Q. N, o lambda eu já sei, o comprimento de onda é 0,6. 0,6 dividido por 2, eu tenho aqui 0,3. Então nós teremos 2,3 menos 0,3N igual a dF2. Então essa distância que eu quero da boia para a nadadora 2 é igual a 2,3 menos 0,3N. Lembrando que o N só pode ser 0, 2, 4, números pares. Se o N for 0, a distância será 2,3 menos 0. Será 2,3 metros.
E é esse o item correto, o item A, 2,3 metros. Perceba que se o N for 2, D será 2,3 menos 0,6, dá 1,7. E conforme o N for aumentando, a distância vai diminuindo. Só que na questão, perceba que o item A, 2,3, é o menor valor possível. Então, não tem como ter valores para a distância de F2 para quê? 2,4, 2,5 ou 2,6. Porque conforme o N for aumentando, isso de 2 em 2, aqui no caso ficaria 1,2. Diminui mais ainda. 2,3 menos 1,2, 1,1. Tá certo? Então, é uma questão que o cálculo matemático é bastante simples, mas é uma questão que não é tão fácil, né? A parte teórica dela é um pouco confusa, até por causa do desenho. Mas se você lembrar da fórmula, que é essa aqui que eu acabei de escrever, em vermelho, ela fica fácil de se resolver. Certo? Agradeço mais uma vez por você ter visitado o canal Tudo é Física. Aguardo você no próximo vídeo. Até lá e bons estudos.